cultura e comportamento. Olá a todos, a gente está iniciando aqui então uma conversa sobre cultura e comportamento. E estamos aqui hoje eu, Fernanda Carlos Borges, o Rui Filho, que é um crítico da cultura, que ele produz a revista Antropositivo. Está aqui também o Wagner Schwartz, que é um artista, bailarino, artista da performance, e a gente vai discutir a gente vai conversar, na verdade é uma conversa sobre algumas questões no que diz respeito a esse universo ideológico, assim, né, que a gente está vivendo hoje no Brasil. Nosso objetivo é pensar os discursos neofascistas que estão proliferando aí já faz um certo tempo e deu no que deu, né? E aí, pensando nessa questão do tempo todo que isso vem sendo construído, eu quero trazer uma questão de um episódio que aconteceu em 2016, que foi o seguinte: o deputado Feliciano foi, sem ser convidado, numa reunião da Comissão de Cultura, com vários artistas. Tinha vários artistas, estava lotada a casa, na época do governo Temer ainda era governo Temer. E aí aconteceu o seguinte episódio: quando ele entrou na sala, todo mundo vaiou ele, chamou ele de golpista, golpista, tá, vaiou, mas ele mesmo assim sentou ali. E se não me engano, ele estava com o Bolsonaro junto, isso em 2016, governo Temer. E aí, em algum momento, ele sentado ali, ele reclama, ele fala assim: por que vocês estão reclamando que eu estou aqui? Eu posso estar aqui, eu sou um artista. Aí, quando ele falou, eu também sou um artista, o que me chamou a atenção foi que todas as pessoas começaram a rir, mas foi um riso espontâneo. Até eu, quando eu vi, eu comecei a rir do riso. As pessoas começaram a rir espontaneamente. E aí ele se espantou e ele falou assim: claro que eu sou um artista, por que vocês acham que eu não sou um artista? Eu tenho CDs, eu lancei CDs que venderam milhões, eu tenho livros que venderam milhões, eu sou um artista. E quanto mais ele falava, mais as pessoas riam. E isso me chamou a atenção, porque a fala foi mais ou menos essa, eu não sei se eu estou reproduzindo literalmente como foi a fala, né? Mas é isso, né? E aí eu fiquei assim, bom, quando ele falou que ele era um artista, as pessoas riram porque elas sabem que não basta cantar e fazer um CD para ser um artista, né? Um cantor gospel, X, tal. E não basta ter escrito um livro e ter publicado, mesmo que ele venda milhões. Ele falou que o livro dele, ele argumentava, vende milhões, foi várias edições. Deve ter muita gente dentro das igrejas, né? Não, mas isso não dá a ele o estatuto de artista. Mas ele não sabia, ele não sabe disso. Aí, o que eu fiquei pensando depois, que eu queria trazer para vocês, assim, além das outras coisas que vocês podem trazer, é a questão do ressentimento, porque naquela hora ali ficou muito claro o ressentimento neste abismo, né? Ele não ser reconhecido como um artista, as pessoas riram espontaneamente, não foi um riso planejado, foi um riso espontâneo. Então, todo mundo compactuava de uma mesma percepção para rirem juntas ao mesmo tempo. E ele perdido, sem entender por que aquelas pessoas estavam rindo. Então, eu queria trazer um pouquinho essa questão para vocês, assim, o que é arte, por que ele não é considerado um artista, e como que esse episódio, eu acho que ilustra um pouco um cultivo de um ressentimento que a gente vê hoje ocupando o poder, né? O máximo poder público no executivo. Vai aí, Rui. Começo eu? Passa a bola para o Rui. Acho que tem algumas coisas interessantes nisso. A primeira expõe um fracasso na nossa relação no lidar com a cultura, em como a gente se comunica com o povo, né? Se ele não reconhece o que é um artista e ele acha que apenas fazer alguma coisa artística ou criativa, para a gente não confundir as palavras, é o suficiente para ser artista, é porque talvez a gente tenha fracassado nessa comunicação. Então, isso eu acho importante, assim, porque não me parece que seja ele que pense assim, me parece que todo mundo pensa assim no Brasil. Para ser artista, basta você fazer alguma coisa criativa. Não é verdade, né? Pintar não te transforma num artista, te transforma em um pintor.
Isso. Ou seja, fazer teatro te transforma num ator ou num diretor. Ser artista é um desdobramento de um acontecimento dentro da própria manifestação. E aí tem uma complexidade mais profunda, que é a dificuldade de que a arte ela também é uma recepção subjetiva daquele que recebe aquele objeto criativo. Então pode ser arte para mim e pode não ser para outra pessoa. E pode ser para mim hoje e pode amanhã não ser mais, a partir dos parâmetros que eu vou colocando como problematização do que é a arte em si. Tá, mas olha só. Quando o Feliciano disse, nesse encontro da comissão, eu sou um artista porque eu fiz um CD e ele vendeu milhares de exemplares, quando aquelas pessoas todas riram juntas, espontaneamente, elas têm um consenso. Elas têm um consenso de que aquilo que o Feliciano faz é outra coisa. É um CD com músicas, mas não faz dele um artista. O consenso delas... Que consenso é esse? O consenso delas não é sobre o que é ser artista. É sobre o que não é ser artista. Que isso é mais fácil de identificar. Ótimo. Entende? Uhum. Então, assim, é evidente que ele não é artista, mas o que é um artista é melhor que a gente não tente definir o que seja. Isso. E por que ele não é um artista? Vamos deixar claro para o público? E vai que o Feliciano encontra esse áudio na rádio, ele entende por que ele não é um artista. Ele entendeu até agora. Eu posso tentar responder? Uhum. É porque não dá para comprar o estatuto de artista. Não dá para privatizar. E o que ele estava querendo quando ele disse isso, já que ele vendeu, já que ele produziu alguma coisa e vendeu muito, ele acredita que ele pode comprar o estatuto de ser artista, como tem lá o símbolo de verificação no Instagram, sabe? Que não importa se você é artista ou não, para ter aquele símbolo. O que importa é você ter tantos mil seguidores. Se você tem tantos mil seguidores, você vai ter um símbolo, sendo o que for. Como ele vive num país privatizado, que é o Brasil, ele acha que ele também pode privatizar outras coisas, que isso é um bem. Não dá para comprar, Feliciano, o estatuto de ser artista. Porque não é você que vai dizer isso sobre você. São as pessoas que vão dizer ele é um artista. Não é fácil se aproximar desse conceito, assim, ganhar esse estatuto, né? Eu lembrei de uma fala de um amigo meu, há anos atrás, um artista plástico, o Rui conhece o Herman. Ele um dia estava contando uma conversa com alguém que dizia que artista não tem dinheiro, alguma coisa assim. Isso foi há muitos anos, eu estou lembrando agora por causa da tua fala. Aí ele virou para essa pessoa que disse isso assim, mas o artista não precisa de dinheiro, o artista precisa de crédito. Que é mais ou menos isso. Não adianta ter vendido um monte de CD, ter feito um monte de dinheiro, se você não tem o crédito. E conquistar esse crédito tem um trabalho, tem muita coisa. Isso aí na sua fala. É conquista. Conquista não é escravidão, não é compra, não é venda, não é nada disso. Conquista são outros... É por isso que todo mundo riu, eu acho. Foucault tem uma frase que eu gosto muito dela, que são discursos que matam e fazem rir. Porque ali, quando ele diz alguma coisa, ele matou a qualidade de ser artista, né? Porque ele estava querendo ser. Aí todo mundo riu, porque não confere, não bate na qualidade, na intensidade. Ele não criou uma circunstância que permite que ele seja recebido como um artista. E a gente vê assim um levante da ignorância ressentida. Né? Mas olha, Fê, eu acho que ele entende o que é ser artista, do jeito que o Brasil entende o que é ser artista, que é ser subproduto de um mercado. É só isso. A arte no Brasil virou um subproduto de mercado. Do jeito errado, porque a gente não está falando, por exemplo, da Broadway, que é planejada para ser um produto, mas que constrói todo um imaginário sobre o que seja o teatro americano e possibilita o off-Broadway e o off-Broadway.
Quer dizer, tem consequências ali em ser mercado. Ou o cinema francês, a gente poderia levantar uma série de outros exemplos. Mas acho que no Brasil, o produto é aquele quem vende mais. Quem está na televisão, quem aparece no programa de X ou de Y. Esse é o artista. E não é isso que faz o artista. Mas quando a gente fala que o artista vem pela notoriedade daquilo que ele conquista, e quem conquista a notoriedade são só essas pessoas, nós temos um vácuo de interpretação das coisas. Quer dizer, levou-se algumas décadas para que o Caetano Veloso fosse aceito como artista no Brasil, independentemente da qualidade musical e da qualidade poética das músicas dele. Entende? Não levou-se nada de décadas para que o Chico Buarque fosse considerado artista. Mas o Chico Buarque não é um cara que ia para a televisão e confrontava o sistema do mercado da arte. E o Caetano, sim. Questionava os críticos, questionava as posturas, questionava as linguagens, tocava guitarra onde era proibido, enfim. Então, eu acho que essa aceitação do mercado é o que ficou definido no Brasil, que seja ser artista. E isso é um horror. E aí que entra o que o Wagner falou. Se o então, nessa lógica que entrou na cabeça do Feliciano, se ele vendeu muito CD, se ele vendeu muito livro, ele é um artista, logo ele é artista. Se ele é famosinho, se as pessoas sabem quem ele é, logo ele é um artista. Com certeza o Temer não é artista, percebe? O Temer é só poeta, porque o Temer nem vendeu. Então, para todo mundo é indiscutível que o Temer não é artista. Uhum. Mas o Feliciano ele vende milhões, vende porque também deve chegar na porta da igreja e, né, compra um livro abençoado. Mas vocês já passaram perto do Templo do Salomão? Não. Eu já tenho vontade de entrar. Mas eu não vou fazer isso não. Vou fazer isso não. Podem ficar tranquilos aí quem está nos ouvindo. Eu vou fazer isso não. Eu não vou fazer igual vocês fazem no museu não, tá? Eu não vou entrar não. E nem vou fazer passeata na porta. Mas você já viu tanto de gente que deve caber ali dentro? E o pastor ali diz que o CD do rapaz é bom. Menina. É bom. Ele vende 1 milhão em um dia. E a gente conversou um pouco sobre isso outro dia, diretamente, eu e Fernanda, falando sempre tomar cuidado porque 1 ou 2 ou 3 ou 100 pastores não significa os evangélicos, né? Exatamente, não, os evangélicos são muito... Aliás, tem evangélicos bem interessantes, né? A gente está falando desses neopentecostais oportunistas. Não é para ser levado a sério ele, é para ser levado a sério a fé. Exato. A fé é para ser levada a sério, porque ela é capaz de mobilizar a pessoa de fato a construir alguma coisa por si, mesmo achando que ela está construindo pelo outro. E isso é muito saudável, isso não é ruim para o ser humano. Acreditar em coisas não é ruim. A gente acredita na arte. Estamos aqui 3 que acreditam na arte, que acreditam no pensamento, que acreditam na força da filosofia, enfim. A gente acredita em algumas coisas. Então, acreditar não é ruim. O problema é quando o dogma impõe aquilo que você tem que acreditar e como você tem que acreditar. Então, assim, será que nessa guerra cultural o CD gospel do Feliciano tem que vencer a arte, a música do Caetano, já que você citou o Caetano? É isso? Foi o que eu aprendi quando eu estava na igreja. Era esse o projeto mesmo. Destruir aquilo que não for santificado. É o que eles chamam lá de cultura secular. O objetivo é evangelizar. O objetivo é transformar o mundo em um mundo cristão. Só que, para alguns cristãos, isso, né? De repente, quando o poder se monta, o poder fica mais também do que o religare, né? Fica mais importante do que o cristianismo. Também o objetivo se torna um outro. O objetivo não é mais o mesmo. Não é mais o encontrar cristãos ou evangelizar as pessoas, né? Para que as pessoas possam se converterem, então irem ao paraíso. Não, eles criaram uma empresa e hoje eles eles cuidam dessa empresa. São bons empresários que sabem dar as palavras certas para os seus empregados, para que eles sucumbam àquilo que eles próprios programam, né?
Eu acho que só para a gente arrematar no final, o porquê dessa disputa, me parece que a gente pode pensar uma coisinha, que eles só conseguem agir através da transformação dos signos na cabeça das pessoas. Seja Deus como signo, seja a fé como signo, seja a ação como signo. E quem lida com a construção e desconstrução do signo na cultura é a arte. Então, o maior combatente deles é a arte. É preciso calar aquilo que dá um vocabulário simbólico para todo mundo, que problematiza o signo e o entendimento dos signos, para que o signo chegue determinante, para que o signo seja dogmático às pessoas. A arte é, de fato, não é a ciência o grande concorrente da religião, é a arte. A religião financia a arte durante muito tempo. Após o Renascimento, quando a arte vai se transformando e se aproximando do que depois lá na frente vai ser o Iluminismo, os artistas passam a não depender mais da religião. E a arte se transforma. Ela começa a olhar para o homem comum, ela começa, seja o homem comum, o rei, o nobre, a filha, o não sei o quê e tal, até chegar no homem do campo, com o naturalismo. Mas há um processo de desvencilhamento daquilo que a arte tem direito a representar como signo humano. E é isso que eles estão tentando combater de novo. Então, mas aí que vem todas essas polêmicas, quando aquela transexual numa parada gay faz uma performance crucificada, quando aquela outra transexual faz a peça Rainha do Céu, né? Quando o carnaval pega esses signos e recoloca ele ali dentro da cena, né? Do desfile, do tal. Isso gera um desconforto imenso nessas pessoas, né? Pessoas como Feliciano. Eles não querem que a cruz seja pensada dentro do contexto do transexual, como alguém que carrega uma cruz. Não é? É isso que você está dizendo. E eles processam as pessoas dizendo que aquilo é desrespeito contra a fé deles. Eles não entendem que todos podem pensar sobre isso e podem pensar deslocando a perspectiva. Eles não aceitam isso e processam. Eles são os donos da coisa. De repente, a gente tem dono da cruz. Então, mas a gente está falando da terceirização de novo, né? Eles terceirizam tudo e se tornam donos daquilo que eles... do pensamento que eles acreditam que é a própria igreja que criou. Eles não lembram o tempo que um pensamento, que o cristianismo foi preciso para se construir como um pensamento. Então, é como se tudo tivesse acontecendo agora, é tudo urgente. A igreja nasceu ontem. Então Jesus foi crucificado ano passado. Jesus é meu amigo, entendeu? Amigo. Eles estão baseados em quê? Para sugerirem que eles são os próprios donos e autores daquilo que se pode chamar de cristianismo. E que é uma memória ocidental, não é deles, né? É uma memória oriental e ocidental. O problema da ignorância, né? Dos ignorantes, né? Dos ignorantes e dos espertos. Lembrando a Estamira. Me parece que a coisa é bem maior, sabe, Fernanda, do que simplesmente combater isso ou aquilo. É um projeto de refundar o civilizatório, de fato. É reinventar todos os princípios que nortearam a construção do mundo como a gente entende. E isso é muito perigoso. Por isso ele é simbólico, por isso ele lida com signo e por isso que a cultura é tão perigosa para eles. Só que a cultura hoje, ela não é simplesmente mais um quadro na parede. A cultura hoje, quando você fala que ela está no transexual também, é porque a cultura hoje ela é, acima de tudo, o reconhecimento do próprio corpo. Então é preciso combater os corpos, é preciso combater, a partir dos corpos, os sujeitos que se colocam diferentes. Isso é perigoso para eles. Entende? Aí quando a gente chega, para a gente voltar lá para o início da conversa, na classe artística, rindo do Feliciano,
é porque talvez o Feliciano não compreenda qual é a finalidade do corpo dele dentro dessa própria sociedade. É do corpo dele que a gente está rindo. E é literal. O corpo dele é caricato. A sobrancelha dele é assunto desde o dia que ele surgiu. A sobrancelha é feita. O cabelo bem penteado no cabeleireiro. Quer dizer, há uma farsa construída no próprio corpo para mistificar o corpo que ele não quer que pertença a esse novo corpo social. É mais profundo, é mais complexo, é mais dolorido, inclusive, porque isso mata a gente. Isso assassina pessoas. Não é só um discurso de fé ou não. A gente vê as pessoas sendo agredidas na rua, a gente vê os transexuais sendo assassinados na porta do metrô, quer dizer, são corpos sendo mortos porque são corpos que não têm a autorização de representar a Deus. Isso é uma loucura, isso é um desvio absoluto do que seja a compreensão do humano. E isso não é religião, isso não é inclusivo. Na história da religião nem sempre ela foi inclusiva mesmo, né? Tem muita oportunidade nos textos sagrados para não ser inclusiva, né? Inclusive para nós mulheres, né? Tem textos muito explícitos de que a gente é meio perigosa, é melhor ficar sob controle, não é bom pegar para a gente essa autoridade. Troca a religião por religiosidade, né? Porque a religião já é a institucionalização da religiosidade, né? Da fé. Uhum. Essas mulheres têm muitos problemas, né? No Velho Testamento, no Novo. Muitos. Agora, os gays, por exemplo, a gente já nasceu predestinado a ir para o inferno. Olha só que maravilha. Pois é. A gente, se não obedecer direitinho, também vai para o inferno. Ah, mas vocês ainda têm uma chance aí, viu? Mas nós somos ainda mais perigosos porque a gente pode levar os homens para o inferno. Se eles não controlarem a gente, não tomarem cuidado, a gente vai lá e captura eles e leva para o inferno. Vou te contar uma coisa, que ninguém nos ouça. Nós gays também. Mas eles são tão Podemos levar os homens para o inferno. Mas isso não está escrito ali, né? Vocês não, por princípio, nem no livro pode pensar nisso. Desculpa, a gente não presta muita atenção no que está escrito, a gente escreve. Isso é cultura. Isso é cultura, exatamente. E aí, enfim, quero encerrar alguma coisa sobre o ressentimento. O Wagner, eu lembro outro dia a gente estava conversando, estava falando de uma pessoa, de um cara que era... Estava falando de um cara que era um boyzinho músico na cidade, todo gatinho, fazia cover de banda de rock, e que agora ele te atacou na rede social, sendo um bolsonarista. Aí a gente conversou, esse é o ressentimento. É o fracasso, ressentido. Eu ainda mudaria a ideia, porque assim, ressentimento eu acho que é uma palavra muito ainda elaborada para essas pessoas. Acho que elas estão chateadas. Chateei. Elas ficam chateadas, porque elas não foram recebidas pela plateia como elas queriam ser recebidas. Que é o caso do Feliciano. Porque ressentimento é muito história, né? A gente lê sobre ressentimento no Freud, a gente pode falar sobre ressentimento segundo Walter Benjamin, né? Pessoas que passaram a vida inteira pensando. Agora, essas pessoas não, elas estão só chateadas porque o dinheiro que elas pagaram para comprar alguma coisa, o produto, quando chegou na casa delas, não era do jeito que elas esperavam. É isso. Então, assim, na verdade, eu fui atacado nas redes sociais por um bolsonarista que já foi amigo meu, inclusive, quando eu morava em Uberlândia, e que na época ele fazia cover de uma banda do U2, dessa banda, cover. E ele era o mais bonito da cidade, o cara mais gostoso. Estou exagerando, mas eu achava. Era gatinho. Né? Gatinho, todo fortinho, musculoso, dava muito problema, né? A gente sabia dos problemas dele, agora ele não tem mais problema com bebidas e nada disso. Naquela época, sim, agora não. Mas ele diz, quando eu perguntei para ele se ele ainda fazia shows, ele me disse que não, que fazia show porra nenhuma, que agora ele era um pai de família
que ele pesava mais de 100 quilos e tinha 30 quilos só de barriga. Assim, eu não acho isso problema nenhum, a pessoa pesar 100 quilos e ter 30 quilos de barriga. Só que, no caso dele, me parece que ele foi o que ele conseguiu se tornar com o tempo. E isso, para umas pessoas, para uma certa parte da nossa sociedade, pode ser considerado como um fracasso, para ele foi justamente, ele conseguiu transformar isso em sucesso, porque aquele que está eleito e que o representa como tendo o maior poder, né, em nível nacional e para ele internacional, é um fracassado também. É alguém como ele, que representa o fracasso dele. O fracasso físico, que para mim não é um fracasso, falando de novo, mas para ele é, porque ele era o bombado. Sim, e ele diz isso, né? Como uma autocrítica. Como uma autocrítica. E agora, que para ele não. Agora o certo é ser um homem barrigudo, flácido, com 30 quilos de barriga, porque ele tem alguém que o representa. Mas daí, nesse caso, nem tem muito. Quando a gente fala assim, mas você não vê como o Bolsonaro é ignorante, como ele não entende muito bem das coisas, como ele é um cara que nunca fez nada, ele ficou anos no Congresso, nunca fez nada. E falar isso não chega numa pessoa assim, né? Porque é justamente no fracasso que há a identificação. Ele não fez nada disso, ele não foi premiado, ele não escreveu um livro, ele não estudou muito, ele não tem títulos, ele não foi ousado de se organizar num movimento político interessante, forte, reconhecido mundialmente, como, sei lá, MST, ele não fez nada disso, né? Mas conquistou o poder. É um fracassado que chegou ao poder. Então, assim, a identificação é pelo fracasso, não é pela potência, é pela impotência. Isso é isso que você está dizendo. Então, não adianta falar com essas pessoas. Se você fala que não faz nada, e daí? Chegou lá e eu tô com ele. Tem um corte aí interessante que é depois do Collor, né, que foi eleito da maneira como foi eleito, a gente tem um apreço. O primeiro movimento no Brasil, o primeiro apreço era de colocar um intelectual. Então ganha o Fernando Henrique com o Plano Real e aquela situação toda, mas assim, a ideia de vir um intelectual uspiano para salvar o Brasil era muito saboroso. Deu no que deu e de repente a gente parte para um homem do povo, um trabalhador, um sindicalista, alguém que é o oposto do uspiano. É alguém que está na rua, na massa, no sindicato, dentro da fábrica, enfim. Deu no que deu, com todos os acertos e com todos os erros, todo mundo ali acertou e errou, tanto Fernando Henrique quanto Lula, mas a gente parte exatamente para o que sobra disso tudo, que é então eu não quero mais nem o intelectual, eu não quero mais o homem do povo, eu quero aquele que não é nada. É o nada. É aquela pessoa que não significa mais nada, é um fracasso absoluto. Há um arco interessante aí de tentar ir da inteligência, supostamente a inteligência máxima, que é a inteligência de dentro da academia, a quem não precisa ter valor algum para ser presidente de um país. Mas esse nada foi preenchido por uma missão divina por essas igrejas neopentecostais oportunistas, né? Alguém ia pegar isso, né? O pensamento mágico substituiu os critérios de qualidade, né? Nada. Exatamente. Alguém ia pegar essa potência em mão e falar, então deixa eu construir para você. Bom, enfim, então terminando, e aí tem toda essa coisa da esbórnia, da molecagem bolsonarista, do nada, que é um nada que destrutivo, né, que engraçado, é um nada, e ao mesmo tempo... Não sobrar nada, né? Ao mesmo tempo... E aí você vai na página do Feliciano, ele é tratado como o mensageiro de Deus, o que vem fazer a obra de Deus. Aí ele fala assim, não sei o que, Deus, e do lado, #Bolsonaro, presidente. Quer dizer, ele associa Deus a Bolsonaro, ele põe uma roupinha, assim, é como se fosse uma bosta, assim, vestida com um véu, assim, de seda, né? O Feliciano põe uma seda envolvendo uma bosta. Quer falar alguma coisa, Wagner, pra gente concluir?
Deus abençoe o Brasil. Deus nos proteja. Deus nos proteja. Talvez o verdadeiro Deus, se ele exista, que ele nos proteja de pessoas como Feliciano. Exato. E que realmente ele haja através daquelas que realmente acreditam nele, sabe? Isso seria tão importante, talvez para quebrar alguns paradigmas, né? Imagina. Seria até bonito. Seria bonito. Eles estão esquecendo daquela passagem bíblica de quando Cristo entrou no templo e expulsou os mercadores, né? Pois. Tá faltando. Eu rezo pela grande deusa, grande mãe, que nos proteja, nos coloque no seu colo e nos carregue contra esses patriarcas malvados. Como você tinha falado para a gente indicar uma coisa ou outra, isso. É separado para hoje esse livrinho aqui do Desobedecer, que eu acho que é um livrinho bastante bacana, do Friedrich Gross, que ele parte da premissa da primeira questão, que é o que falta a gente ainda conhecer para que a gente desobedeça a ordem que aí está. E esse livro é escrito antes, não se trata exatamente do Bolsonaro. Que é interessante da gente levar isso como provocação. O que falta ainda para a gente conhecer de fato, para que a gente desobedeça essa ordem caótica que se estabeleceu no mundo? Está falando sobre o mundo, né? É da Ubu. É o Ubu Editor. Ok. Então tá, muito obrigada, queridos. Até a próxima. Obrigado. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Beijo.